Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se você não se importa nem com quem te ama, como Deus pode ter um lugar em sua vida? Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que o amor nada mais é que se importar, que cuidar, que participar. Amar é gastar tempo. Então tudo aquilo que você deseja gastar tempo, de alguma forma você ama. Algumas coisas você gasta tempo por obrigação, por necessidade, mas aquilo que a gente gasta tempo sem interesse, verdadeiramente é o amor. Só que ao longo da nossa vida, a gente nota que existem pessoas que nos ajudaram a chegar naquele lugar que nós estamos hoje. Existem também pessoas que tudo que fazem é atrapalhar. Nem todas as pessoas têm a plenitude de conseguir suportar os teus próprios pensamentos. Se Deus ele não está na nossa vida, dificilmente nós vamos suportar o amanhã. Qualquer coisa que alguém nos diz é demais. E os nossos sonhos não passam de desejos. Mas conforme a gente vai ficando mais perto de Deus, que nós vamos entregando a nossa vida a Jesus Cristo, os nossos pensamentos, eles se tornam menos nossos e mais de Cristo. E quando o Espírito Santo, ele entra dentro do nosso coração, começa a participar das nossas vidas, faz parte das nossas palavras, que nós começamos mais a ouvir louvores que qualquer outro tipo de música, o céu ele começa a existir na terra. Mas nós precisamos entender alguma coisa. Não basta eu falar que acredito em Deus. Ontem nós falamos sobre isso. Nós precisamos amar. E a gratidão, ela é o ponto de partida de tudo. Deus ele vai colocar na nossa vida as pessoas que forem necessárias para chegar no lugar que você tem que chegar. Então nem sempre a pessoa que você acha que tem a obrigação é a pessoa que vai te ajudar. Às vezes a gente acha que porque tem um pai ou tem uma mãe, que esse pai e essa mãe, ele tem obrigação de certos tipos de coisa. Da mesma forma, um pai tem um filho, acha que o filho tem obrigação. Mas acima de tudo, desses laços, nós temos algo que está acontecendo, que é uma escolha. Aqueles que aceitam a Cristo têm um tipo de comportamento, aqueles que não aceitam têm outro. Então, você pode ter um pai ou uma mãe que aceitam a Cristo e um filho que não. Da mesma forma, o contrário pode ser verdade. E a relação dessas pessoas talvez não sejam boas. Talvez, de alguma forma, um acaba decepcionando o outro. Porque quando eu vivo verdadeiramente a Cristo, eu coloco alguns valores como princípio. O respeito, a educação, a obediência a Deus, o temor. Quando eu não tenho esses valores, eu acabo tentando criar histórias, narrativas, para tentar manipular as pessoas para conseguir aquilo que eu quero. Quantos filhos, incluindo eu, já não fizeram isso com os pais? Tentar atribuir algum tipo de culpa para de alguma forma conseguir aquilo que quer. E também existem pais que fazem isso com filhos. Não é exclusividade de um lado ou de outro, mas o espírito que abriga em nosso coração determina o nosso comportamento. Lá em 1 João 4, versículo 20, a palavra do Senhor ela diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós temos sempre que ter um cuidado muito grande quando nós lemos a Bíblia, porque a palavra irmão, ela não está significando laço de sangue. A palavra irmão, segundo Jesus Cristo, e ele deixou claro onde isso. Existia um dia que ele estava pregando e chegou a sua mãe e os seus irmãos e disseram: olha, chamem Jesus que nós estamos aqui. Jesus,
quando ele foi receber essa notícia, ele disse: quem é minha mãe e quem é meu irmão? Aí Jesus disse: a minha mãe e o meu irmão é quem recebe a palavra de Deus. Então esse laço ele só se forma a partir do momento que Jesus está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ao meio deles. Então não basta simplesmente o sangue, não é o lugar que a gente saiu, não é o parentesco, não é nada. A nossa irmandade ela começa através de Jesus Cristo. Então se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar também as pessoas que Deus coloca. Mas não simplesmente amar um e odiar outro, porque Jesus também dá o entendimento sobre isso. Ele diz: ore por aqueles que te perseguem. E o que é a oração? A oração, além dela confortar o nosso coração, além da gente evocar o Espírito Santo, a oração também é proteção. A oração também é enviar boas intenções. Isso não quer dizer que Deus vai simplesmente invadir a vida da outra pessoa e transformar ela, porque esse é o seu desejo. Mas quer dizer que dentro do teu coração sobra espaço também para ter misericórdia. Sobra espaço também para que você saiba que nessa batalha espiritual, quem tiver de um lado vai estar totalmente oposto ao outro. Só entende o valor de Deus quem já viveu em trevas. E como é ruim viver no meio de tristeza, de solidão, como é ruim se sentir amargurado, como é ruim sentir inveja, como é ruim sentir ciúmes e tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo isso corrói o nosso coração e acaba com o nosso amor. E a gente acostumou a achar que isso é normal e é um comportamento que muitas vezes é incentivado. Se você ama verdadeiramente, você não quer prender nada. O amor verdadeiro, ele nasce em liberdade. Não envolve castigo, não envolve medo, envolve escolha. E quando nós começamos a nos aproximar de Deus, nós sentimos prazer na sua lei. Só que ontem eu estava pensando, e isso me deixou muitas vezes preocupado. Se você tem um relacionamento e a tua mulher, ou você, ou alguém te diz: olha, isso não, isso aqui, começa a criar aquele conjunto de regras. Muitas vezes você obedece essas regras sem nem pensar, mesmo que elas estejam contra a sua vontade. E aí veio a pergunta que o Senhor me fez: por que quando eu peço algo para vocês, vocês acham tão difícil cumprir? A gente obedece muitas vezes um pai, uma mãe, obedece uma regra que não tem o menor sentido, mas quando Deus pede para a gente obedecer algo que é bom, que no final vai produzir amor, que no final vai trazer louvor ao Senhor, a gente acha difícil. Percebe o que é a idolatria? É quando eu coloco alguém acima de Deus. Então, dentro do nosso chamado, dentro do nosso propósito, nós devemos deixar Deus sobre todas as coisas. E esse mesmo pensamento sobre o que Deus vai pensar sobre o que eu faço, tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Nem sempre aquilo que a gente faz, as outras pessoas elas vão entender. Porque os mistérios de Deus, eles são muito. Deus ele vem capacitando a gente há muito tempo. Aqueles que têm a capacidade de ouvir a voz dele e obedecer, acabam muitas vezes para o mundo sendo loucura. Mas a sabedoria de Deus, certamente que é loucura para o mundo. Se a gente ir lá em 1 João 4, versículo 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos dar um entendimento a essa palavra? Deus ele deixou uma certeza muito bem clara. Aquele que está em vocês é maior. Pergunta número 1. Quem está em nós? Jesus Cristo. Deus deixou uma segunda certeza. Vocês vencerão. Mas nós não vamos vencer com as mesmas armas que Ele tem. Sempre lembre, a luz e a escuridão são
diferentes. A escuridão vai querer mentir para enganar, vai querer mentir para manipular, vai querer mentir para que você faça o que eles querem e não o que você quer. O que a luz usa? A verdade. E o que é a verdade? É eu dizer exatamente aquilo que aconteceu. Você imagina se fosse nós contando a história de Jesus e a gente olha que uma das pessoas que ele escolheu, Judas, o traiu com um beijo, um amigo. Será que nós iríamos colocar isso na história? Se a gente não tem coragem de postar uma foto que possa mostrar as nossas imperfeições, vamos pôr filtros. A gente quer manipular a verdade. Deus, ele não se importa com ela. Deus não se importou em dizer, olha, eu fiz vocês com as próprias mãos, mas no fim tive que mandar um dilúvio. Por quê? Porque o que aconteceu não foi bom. E a Bíblia é um livro cheio de verdades. Verdades que se fosse nós contando, jamais diríamos. Quando a gente vai se apresentar para alguém, você apresenta as tuas qualidades ou os teus defeitos ou os dois? Claro que tem gente que a gente tem que tomar muito cuidado, que ela usa os defeitos para promover piedade nas outras pessoas e ela conseguir o que ela quer. O mal, ele é astuto. Mas nós não somos do mundo. E aqui existe um ensinamento muito grande. Por que tem pessoas que a gente aconselha? Por que tem pessoas que pensam diferente da gente? Você nota que aquilo que ela pensa não é bom e aquilo que ela faz não é bom, que acaba prejudicando todo mundo. E por mais que você fale, essa pessoa ela não te escuta. E tem algumas pessoas que você simplesmente num olhar vocês conseguem conversar. Você sabe por quê? Porque aquele que vem de Deus conhece, aquele que vem de Deus escuta. Mas se eu tento entregar a luz para quem não vem de Deus, essa pessoa ela simplesmente não escuta. Por isso que às vezes em alguns dados momentos e dados lugares existe uma discussão sobre isso, sobre aquilo, sobre existe, não existe, se é, se não é, se é certo, se não é. E aí começa aquilo que Deus diz, o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem gente que não tem nem capacidade, nem sabedoria para conseguir ver além. Ou tem gente que defende o errado pelo simples fato dos seus próprios interesses. As argumentações, elas são vazias. Eles não se importam que aquilo seja certo ou errado. Simplesmente se importam com seus interesses. E esse espírito do erro é o espírito que traz soberba ao nosso coração, traz orgulho, só que é o espírito do desleixo. Essas pessoas, elas se parecem exatamente com aquilo que tem dentro delas. Nós somos sal e nós somos luz do mundo. Nas nossas palavras, nós trazemos esperanças. Qual é a diferença do nosso discurso? A diferença é o que o nosso discurso ele tem vida, ele tem verdade, ele tem família, ele tem amor. Por mais que às vezes eu queira amar algumas pessoas, o meu amor não vai vir em forma de presença, mas de oração. Porque eu não consigo amar aqueles que não aceitaram a Jesus. E agora a gente consegue entender como que pessoas de uma mesma família muitas vezes não conseguem se relacionar. Aqueles que são de Deus se relacionam, aqueles que não são, não conseguem. Então, você tem uma opção. Se você começou a buscar o Senhor, e o correto disso era que todos fossem atrás, que todos pudessem orar junto, que todos pudessem ouvir, por exemplo, esse áudio junto, que todos pudessem ouvir louvores dentro de casa, que a nossa casa se transformasse num lugar de oração, que tivesse um momento para orar, que tivesse no momento da refeição um agradecimento a Deus pelo alimento. Quantas pessoas não passam fome? Quantas pessoas não têm um teto? Quantas pessoas não dariam tudo para estar sentado nessa mesa? Quantas vezes nós não tivemos sentado numa mesa e não demos valor? A vida, ela não perdoa. O que tiver no propósito de cada um vai acontecer. Se você não gastou teu tempo amando as pessoas, certamente você vai gastar seu tempo sentindo saudades. Tem certas coisas que não voltam mais. Então, a cada tempo e a cada momento, trate de aproveitar o melhor que cada coisa tem.
de cada batalha, de cada sonho, de cada luta. Tudo vale a pena quando nós fazemos servindo ao Senhor. O que a gente faz hoje talvez seja usado amanhã, mas em tudo aquilo que nós demonstramos obediência, a nossa confiança, ela aumenta a nossa esperança, a nossa paz, a nossa crença e o nosso convívio. Então, é assim: saber e entender a cada pessoa e respeitar as diferenças. Cada um cresce no seu tempo, mas sem Deus, sinto lhe informar, as relações nem sempre vão ser boas. E nós, enquanto cristão, devemos sim observar se as nossas palavras estão de acordo com as palavras que Jesus diria. Chega de cobrança, chega de ficar querendo manipular as ideias, chega de se fazer de coitado, chega de ser vítima da sua própria vida. Aonde Cristo vive, Deus deixa uma certeza: vocês venceram. Então chega de migalhas de amor, chega de querer ter uma dependência emocional, chega de cobrar e falar: olha, você errou, tudo bem, todos nós erramos, Deus nos perdoou, seguimos em frente fazendo o que é certo, do jeito certo. No final, o bem, ele vai vencer. Por mais que agora você não entenda, por mais que agora você ache que não vai dar certo, vai dar certo. E se não fosse isso, você não estaria tendo esse momento de intimidade com Deus. Os momentos mais escuros que existem na Terra são justamente aqueles que antecedem o nascer do sol. Você está pronto? Entregue a sua vida ao Senhor, e no mais, Ele fará. Então, essa é a mensagem. Se nós não conseguimos amar da forma que Deus ensina, pelo simples fato deles não receberem a Jesus, amaremos em oração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa fazer refletir sobre a sua vida. Às vezes que hoje, talvez você não tenha mais afinidade com alguém nem nada, mas a gente sempre tem que ser grato. Grato pela vida, grato pelos momentos, ainda que hoje talvez não mereçam, mas se algum dia ajudou, amém. Louvado seja ao Senhor, a quem nós confiamos e acreditamos e depositamos todas as nossas esperanças. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom dia.